Olá, começa agora mais um programa Seu Direito, que mostra para você as leis discutidas e aprovadas pelos parlamentares da Assembleia Legislativa e que estão relacionadas diretamente aos catarinenses. Nessa edição, você vai ficar por dentro da lei que cria o Dia Estadual da Pessoa com Síndrome de Down. A data, que coincide com o Dia Internacional da Síndrome, tem como foco a inclusão social das pessoas com essa deficiência. Fique com a gente no programa Seu Direito e conheça mais detalhes sobre a lei. Conhecida há mais de um século, a síndrome de Down é uma das causas mais frequentes de deficiência mental, encontrada em 18% da população. A fraqueza muscular, baixa estatura e a deficiência mental leve e moderada são algumas características da doença. E para que a sociedade tenha mais conhecimento da deficiência e para promover a inclusão social de quem tem a síndrome de Down, parlamentares da Assembleia Legislativa aprovaram a lei que cria o Dia Estadual da Pessoa com Síndrome de Down. A data definida, 21 de março, coincide com o Dia Internacional em referência ao Down. Quem frequenta esse supermercado na região continental de Florianópolis já se deparou com esta funcionária. Prestativa, ela ajuda a colocar nas sacolas as compras feitas pelos consumidores, tudo separado corretamente por gênero dos produtos. Isabel Aparecida Moreira, 38 anos, tem síndrome de Down. Ela trabalha no local há mais de 6 anos e recebe elogios dos consumidores, que destacam também a iniciativa da empresa de realizar a inclusão social da terceira idade e de pessoas com deficiência. Eu entendo que é uma iniciativa muito boa, essas pessoas têm que participar da sociedade, elas têm direitos iguais a qualquer outra e, enfim, para elas se sentirem valorizadas, participativas, e se a sociedade não se ajudar, quem que vai ajudar um ao outro, né? Sempre carinhosa com os colegas de trabalho, Isabel sabe o nome de cada um deles, que não deixam de demonstrar o mesmo carinho recebido diariamente. Quando não está como auxiliar de caixa, Isabel faz o que mais gosta: pacotes de presentes. Habilidosa, exibe com orgulho sua obra de arte. Em seguida, fala do prazer de trabalhar. Muito fácil, porque muito trabalho muito bem. Eu estou muito feliz aqui dentro, porque eu gosto do meu trabalho e vou gostar muito. Para a empresa, na verdade, é um prazer tê-los, né? Então, para os funcionários que trabalham com eles, é um aprendizado muito grande. Para eles, na verdade, é uma alegria, porque eles se sentem parte da sociedade, atendem muito bem os clientes, eles se sentem bem aqui na empresa. E a gente faz um grande esforço para que isso aconteça realmente, né? Que eles cumprem a carga horária normal, cumprem as suas atividades da forma normal como os outros e tem, obviamente, a nossa atenção, né? Para que permaneçam na empresa e fiquem conosco, porque realmente é uma busca da empresa aumentar cada vez mais o número dessas pessoas na rede. Outro exemplo de inclusão social ocorre nessa empresa localizada no Distrito Industrial do município de São José, que trabalha nos ramos de telecomunicações, redes e segurança eletrônica. Os irmãos gêmeos Felipe e Vinícius Moser, de 23 anos, também com síndrome de Down, começaram na empresa como jovens aprendizes e pouco tempo depois foram efetivados no quadro de quase 2.000 funcionários dessa unidade. Considerados competentes pelos colegas e supervisores, os gêmeos trabalham no setor de tecnologia da informação, onde fazem suporte técnico, manutenção e configuração de computadores. Eu faço informática, montagem de computador, no micro, do desktop, montar de rede. Isso traz para a empresa um fator muito importante, que é não diferenciação, né? É esse o nosso foco, assim. As pessoas que trabalham aqui, elas são colaboradores como todos nós, né? Eles têm a sua atividade, têm a sua função específica, trazem resultados para a empresa, não são pessoas que ficam ali meramente ocupando uma cota. Elas têm a sua finalidade, elas trazem resultados também. Edith Senen, supervisora de atividades educacionais extensivas da Fundação Catarinense de Educação Especial,
trabalha na área há 27 anos. Ela foi motivada desde a infância a atuar com pessoas com deficiência, por ter vivenciado na própria família a experiência de conviver com uma pessoa com Down. Quando eu tinha 7 anos foi que nasceu meu irmão, com a síndrome de Down, e na época não tinha tanto conhecimento. Eu sou natural do extremo oeste de Santa Catarina, as informações que a gente tem hoje naquela época não existiam. E a experiência mais valiosa que teve, na verdade, foram as aprendizagens, o que ele nos ensinou, Ele não se alfabetizou do ponto de vista do domínio do código, mas foi alguém que, após 3 anos de trabalho no CAESP da APAE de São Miguel do Oeste, ele aprendeu a trabalhar, a ter hábitos de trabalho e se tornou um trabalhador informal. Então, dos 21 até os 28 anos, ele trabalhava em casa com produção e fabricação de tapetes, e que ele vendia e tinha recursos próprios. O que é importante que os pais tenham clareza? Quanto mais cedo o seu filho tiver um atendimento de estimulação essencial, que aqui em Santa Catarina tem na Fundação Catarinense de Educação Especial, porque a síndrome ela tem um conjunto de características, que são comuns à maioria das pessoas que têm a síndrome de Down, mas não são essas características que vão determinar o desenvolvimento do sujeito. O que vai determinar o desenvolvimento do sujeito são as oportunidades de atendimento que ele terá. O esporte é uma das atividades onde crianças e adultos com Down têm a oportunidade de desenvolver a parte motora e cognitiva. Josué Sandro Alano, 44 anos, pratica bocha há uma década e coleciona diversos títulos, como campeão paulista das Olimpíadas Especiais e vice-campeão dos Parajasc. Sob a orientação do técnico Jefferson Sieber, que é técnico das 16 modalidades esportivas da Fundação, Josué demonstra na cancha de treinamento a mesma disciplina e motivação que leva para as competições das quais participa. Já tem várias medalhas? Já. Muitas ainda. E vai ganhar muitas ainda? Vou ganhar ainda. Ainda no esporte para pessoas com deficiência, outro Josué também é exemplo de superação no atletismo. Entre os títulos está o de campeão dos Parajasc na categoria Síndrome de Down. Da cancha de bocha para a pista de atletismo, a supervisão permanente do técnico Jefferson, considerado um pai pelos alunos da Fundação Catarinense de Educação Especial. Segundo o técnico, através do esporte, as pessoas com deficiência mostram resultados surpreendentes de superação. Você, na verdade, cria uma rotina, Então, eles mesmos se cobram. Essa coisa de estar melhorando. Quando vão numa competição que vem que o resultado não é aquele que eles esperavam, ficam chateados, buscam melhorar nas outras. Então você observa assim, que eles mesmos se cobram. Não é uma coisa que você vai cobrar dele, mas ele tem essa cobrança pessoal, Eles mesmos vão se cobrar porque, poxa, eu não consegui o resultado que eu queria. Poxa, eu não ganhei medalha dessa vez. Preocupado em desenvolver ações para conscientizar a população sobre a síndrome de Down e promover a inclusão social das pessoas com essa deficiência, o deputado José Milton Schaefer é o autor da Lei 15.529 de 2011, que cria o Dia Estadual da Pessoa com Síndrome de Down. A data escolhida, 21 de março, coincide com o Dia Internacional da Síndrome de Down. De acordo com o deputado José Milton Schaefer, uma sociedade mais consciente sobre a síndrome de Down, a exemplo de outras deficiências, é capaz de formar cidadãos autodeterminados, produtivos e com melhor qualidade de vida. O nosso objetivo é de chamar a atenção, de se criar um debate e se criar mecanismos, para conscientizar e permitir que todos os catarinenses conheçam melhor as pessoas com deficiência de síndrome de Down e, a partir daí, desse conhecimento, criarmos atividades, criarmos mecanismos que permitam a inclusão dessas pessoas na sociedade. Porque a pessoa com deficiência de síndrome de Down é apenas uma alteração genética que causou essa doença. Nós temos aqui cerca de 10 mil portadores de síndrome de Down no nosso estado e cerca de 300 mil no Brasil. E são pessoas que possuem uma deficiência e cuja deficiência é compensada com uma potencialidade. Todas elas
são pessoas aptas, né, a se inserirem na sociedade, através do sistema de educação, através do sistema profissional, como uma pessoa normal. Por isso, a criação desta lei e por isso a nossa motivação em lutarmos na defesa dos interesses das pessoas com síndrome de Down de Santa Catarina. No universo das pessoas com síndrome de Down, existem histórias emocionantes e com características peculiares. Uma delas está aqui em Florianópolis e a personagem da vida real é Cíntia Carvalho Bento, de 40 anos. Mas para contarmos a história dela, é preciso voltar ao ano de 2006, quando Cíntia realizou o primeiro dos seus maiores sonhos. Cíntia casou em 2006 com Miguel Bento, 45 anos, que tem deficiência intelectual. O encontro dos dois aconteceu em 2005 na APAI, em Florianópolis, onde ele trabalha há 26 anos no setor de serviços gerais. A cerimônia do casamento reuniu mais de 200 pessoas na cidade de Águas Mornas, na Serra Catarinense. Mais tarde, em 2009, Cíntia Carvalho Bento realizou o segundo sonho, o nascimento do filho Augusto, com um detalhe raro. Ela é a 31ª mulher no mundo com síndrome de Down a dar à luz um filho sem nenhuma deficiência. O menino é muito bom para mim. Ele é grande homem lá em casa. E era bem pequenininho, né? O irmão dela ali pegou e trouxe, e era pequenininho assim, pô. O guri é pequenininho, não vai nascer. Olha o tamanho do cara. E o cara não para, ele mexe em tudo. Hoje, Augusto está com 2 anos e 5 meses e é a alegria da família. Risonho, inteligente e carinhoso, Gugu, como é chamado, tem o comportamento de toda criança da idade dele. Gosta de correr e de brincar e se diverte na companhia dos familiares. Jane, a avó materna, garante que Cíntia é uma dona de casa exemplar e que cuida de Augusto com muito zelo em tarefas como alimentar o filho e trocar a roupa dele, sempre com a ajuda do pai Miguel. Cabe à avó a supervisão dessas atividades. Emocionada, Jane diz que é difícil definir em palavras o significado dessa história de vida. O melhor de tudo foi vir essa criança maravilhosa, linda, que é o Augusto, que a gente ama de paixão e que está aí de exemplo para outras famílias que têm alguém, né, com um problema, com algum tipo de deficiência em casa, que dê essa oportunidade, que deixe que eles sigam em frente, né, que eles podem ter uma vida normal como a minha filha tem. Durante a gravidez, ela desejava muito que o bebê tivesse as mãozinhas do pai, já que ela tem os dedos mais curtos. Isso, é diferente, né? Então, aí na primeira sonografia, ela queria ver a mãozinha do nenê. Queria ver a mãozinha, ela não se portava com mais nada, queria ver a mãozinha do nenê. E isso é uma coisa estranha, né? Como ela tem, eu não sabia que ela tinha essa preocupação de saber se a mão ia ser gordinha, curtinha como a dela, ou os dedos compridos do pai. E ele tem a mão bem semelhante à do pai. Desejo realizado. Desejo realizado. Mais um desejo realizado. E depois do intervalo, nós vamos continuar falando sobre as pessoas que têm a síndrome de Down e que dão um exemplo de que a deficiência não impede a prática de diversas atividades e até mesmo o ingresso no mercado de trabalho. No estúdio, você vai acompanhar a entrevista com a presidente da Fundação de Educação Especial, Rose Bartuszewski. A instituição atendeu no ano passado 1.934 pessoas com deficiências. Não saia daí, é um instante só e a gente já volta. Voltamos com o programa Seu Direito e você está conhecendo nessa edição detalhes da lei que cria o Dia Estadual da Pessoa com Síndrome de Down. Está aqui com a gente a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, Rose Bartuszewski. A instituição de caráter beneficente foi fundada em 1968 e atua desenvolvendo ações voltadas para a educação especial em Santa Catarina.
Rose, obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada também pelo convite. Como a gente acompanhou na reportagem, né, de casos de pessoas com síndrome de Down que conseguem desenvolver atividades, né, normalmente, queria que você explicasse um pouquinho da importância, o que isso representa na vida de uma pessoa com deficiência, essa questão de estar inserida no meio social, de desempenhar uma atividade, de se sentir útil, né, o que isso desempenha beneficia para a saúde dela, para ela lidar com essa deficiência? A gente tem debatido muito essa questão da pessoa com deficiência, até onde vai a sua capacidade. E entre tantas questões que foram levantadas e a tantas coisas que nós já chegamos, a principal delas é que somente a pessoa com deficiência é que pode dizer até onde ela pode chegar. Então hoje nós vemos pessoas com deficiência que são casados, que têm filhos, nós vemos pessoas trabalhando, nós vemos pessoas estudando, se formando na faculdade, nas universidades. Enfim, a inclusão é isso, é fazer com que a sociedade entenda que ninguém pode ditar regras e ninguém pode dizer, olha, o seu filho tem deficiência, então ele só vai conseguir ser isso, ou só vai conseguir ser aquilo. Não, nós precisamos acreditar no potencial dessas pessoas, as famílias precisam ser parceiras do poder público, das entidades privadas que trabalham nessa área e deixar que esse potencial ele venha à tona e que essa pessoa que é cega, essa pessoa que tem uma deficiência física, que seja síndrome de Down ou de outra deficiência, que ela diga, eu posso chegar até lá. E que a gente, confiando e acreditando, capacite essa pessoa e dê a ela o potencial para que ela possa realmente chegar aonde ela quer chegar. Por parte dos empresários, das empresas, existe ainda alguma resistência em contratar, em oferecer essa oportunidade para quem tem deficiência? Ou não, isso já está bem, avançou nesse nível também? A questão de contratação, de oferecer essa oportunidade? Eu penso que mudou muito. Se nós fizermos uma avaliação histórica de 10 anos atrás, de 5 anos atrás e de hoje, nós vamos ver que as pessoas se encorajaram mais, que o empresariado se abriu mais, que o poder público também se abriu mais para essas questões. E que hoje nós já estamos percebendo isso no nosso dia a dia, essas pessoas inseridas nas escolas, inseridas no mercado de trabalho, se capacitando. E uma das questões que nos leva muito a acreditar nisso são os dados do último censo, que saiu agora, faz um mês que nós recebemos esses dados. No Brasil, eram 14% da população brasileira que tinha algum tipo de deficiência. E no estado de Santa Catarina, 12%. Hoje, com os dados atuais, no estado de Santa Catarina, os dados são de 21% e no Brasil são de 24%. Isso nos leva a várias questões, a várias indagações, mas a principal delas é de que a sociedade está aceitando, acreditando, incentivando e que as pessoas, os familiares, o empresariado, o poder público também se preparou melhor para receber essas pessoas. Na Fundação Catarinense de Educação Especial, vocês têm bastante casos de pessoas com deficiência que estão atuando no mercado de trabalho, que estão desempenhando alguma atividade? Temos, porque nós temos um centro de especialização que faz a capacitação e o encaminhamento para o mercado de trabalho. E esse centro, ele também, historicamente, ele recebia um número X de pessoas. Há 10 anos, há 5 anos e hoje, nós temos muita procura. Porque a pessoa com deficiência, ela tem que se preparar melhor para o trabalho. E o empresário que vai receber essa pessoa também precisa estar melhor preparado. Assim como a sua equipe. Nós temos 2 tipos de inclusão, que é a inclusão física, que é a inclusão de receber a pessoa, de colocar a pessoa dentro da sua empresa trabalhando, e que é a inclusão de atitude, que nós chamamos de atitudinal. Essa é a mais importante, porque a partir do momento que a escola, o diretor, educador, monitor estiver preparado e quiser fazer a inclusão se dá muito tranquilamente. No empresariado também, nas empresas ou no local de trabalho também. A partir do momento que toda a equipe de trabalho se preparou para isso, entendeu isso, sabe que aquela pessoa com deficiência tem uma dificuldade maior, ela precisa de um apoio maior, né? Ela precisa de um carinho maior, de um acompanhamento melhor, o que acontece? A inclusão se dá de uma forma muito tranquila e muito diferente. Agora, se a empresa não estiver pronta e preparada para isso, com certeza a inclusão vai ser mais difícil. Além desse contato com o mercado de trabalho, como que se dá a atuação da Fundação aqui no Estado? Então, a Fundação ela tem uma missão muito importante, uma função muito importante, que é a de disseminar conhecimento, de buscar alta tecnologia, de capacitar o Estado de Santa Catarina, qualquer área que precisar, seja escola, seja o empresariado, seja familiares, sejam pais,
que a Fundação tem? Essa função de preparar a sociedade para receber, para atender e para entender a pessoa com deficiência. Então nós temos feito muito isso e nós temos um setor de pesquisa e de disseminação de conhecimento dentro da Fundação que é muito sério, que é muito importante e que a gente, através do nosso conhecimento, de todos os centros que lá estão, anos e anos de atuação, anos e anos de trabalho, nós estamos publicando algumas obras que vão estar a partir de 2012 já à disposição da sociedade catarinense e que essas obras possam servir de pesquisa, de acompanhamento e de busca de conhecimento dessas entidades. Então a Fundação ela tem essa função principal que é a de, como eu te falei, de buscar conhecimento e depois de transferir esse conhecimento para todo o estado de Santa Catarina. Além disso, como eu falei, nós temos as assessorias, as capacitações e a Fundação ela tem 195 APAES cadastradas, ela tem 39 congêneres, que são entidades que atendem a algum tipo de deficiência, espalhadas pelo estado de Santa Catarina, e ela tem todo um trabalho com as escolas públicas e com as escolas particulares também de acompanhamento o ano inteiro. E para quem está em casa, que tenha de repente alguma pessoa com deficiência na família, às vezes não sabem para quem procurar, para quem recorrer, como é que a pessoa pode proceder para conseguir algum tipo de auxílio, né, de inclusão social? E até mesmo, além dessas, as mulheres que estão grávidas, que sabem que o seu filho vai nascer com algum tipo de deficiência, a primeira coisa é procurar uma entidade pertinho da sua casa. Sempre tem uma APAE ou uma congênere. A Fundação, para quem é da Grande Florianópolis, a Fundação é aqui em São José, no Roçado, o nosso campus fica no Roçado, então é bem tranquilo e bem fácil de acessar a Fundação também. Um posto de saúde, um hospital, uma creche, uma escola. O importante é que a família que tem alguma pessoa com deficiência busque a ajuda de alguém e que depois esses encaminhamentos sejam feitos, ou seja para as APAES, ou seja para as congêneres, ou seja para a Fundação. O importante é que essa pessoa busque, como a gente falou, através de todas essas entidades, uma ajuda para que essa criança, esse adolescente ou esse adulto, se for adulto, ela o mais rápido possível comece a ter os benefícios que ela precisa ter. Porque a criança, nós sabemos que quanto mais cedo for atendida pelos programas, ela vai ter um desenvolvimento diferente. Ela vai ter uma vida enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulta diferente. Por quê? Porque ela teve assessoria e ela teve o acompanhamento que ela precisa. E você sabe que com a aprovação da lei agora de que a criança de 4 a 17 anos de idade, ela obrigatoriamente precisa estar numa escola regular, com exceção daqueles casos severos que nós, juntamente com o Ministério Público, já estamos estudando caso a caso. Ou seja, quem não tem capacidade de aprendizado não vai obrigatoriamente ficar numa escola. Sim, nós vamos estudar caso a caso e, se for a questão, a gente deixa ela numa APAE, numa congênere ou até mesmo na Fundação. Mas o importante é que a criança, ao atingir 4 anos de idade, ela esteja incluída numa escola. Porque o direito das crianças ditas normais é o mesmo direito das crianças com deficiência de estar numa escola e aprendendo com toda a sua peculiaridade, com toda a sua dificuldade, mas está lá, usufruindo de um direito que é seu. Então, os pais que não fizerem isso, eles serão penalizados com o rigor da lei. Porque se é a obrigação deles procurarem os projetos, os programas e as ações de atendimento, é obrigação deles também fazer a inclusão dessas crianças nas escolas. E os profissionais também vão estar preparados para atender a esse tipo de deficiência, no caso, né? Essa peculiaridade. E se não estão preparados ainda, que se preparem o mais rápido possível. Porque é inadmissível, porque essa lei da inclusão ela tem 10 anos. E nós vemos municípios que se adiantaram, que foram atrás, que correram, que buscaram as informações e que hoje estão melhor preparados. E nós ainda temos alguns municípios que têm uma certa dificuldade. Então, que a gente procure ajuda, que os municípios procurem a Fundação, procurem as escolas, procurem a Secretaria de Educação, procurem as secretarias regionais, ou seja, procurem ajuda para que realmente elas atinjam uma excelência de atendimento, porque uma criança, um adolescente que precisa da escola não pode ser penalizado porque a diretora, porque os monitores, porque os professores não estão preparados ou porque não tem o segundo professor ou porque não tem gente capacitada. Não dá para a gente admitir isso. Então, procurem que nós estamos lá justamente para isso, para servir e para ajudar. Com certeza. Rose, agora com relação à lei que cria o Dia Estadual da Pessoa com Síndrome de Down,
Também é importante, né, a data para promover reflexão, a conscientização da sociedade, para a inclusão das pessoas com essa deficiência, né? Importantíssimo, eu diria fundamental. É por causa dessas leis que a gente consegue atingir uma excelência no atendimento. É porque quando é lei, é obrigação. E a partir desse momento, nesse dia, que é o dia de conscientização, o dia de você fazer reuniões, de você chamar esse assunto à tona, de você conversar aqui na Assembleia, dentro das escolas, dentro da Fundação, em qualquer lugar, porque é lei. E como a lei é a obrigação de se fazer, você queira ou não queira, atinge as pessoas que precisam disso. Então nós estamos caminhando cada vez mais, através dessas leis, para uma sociedade diferente. E como eu falei, nós fizemos um histórico de 10 anos atrás, de 5 anos e dos dias de hoje, mas nós queremos que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, nós tenhamos uma sociedade ainda melhor. E é por causa dessas leis que isso com certeza vai acontecer. E esse é o foco da Fundação Catarinense de Educação Especial? Quais são os principais desafios daqui para frente? Então, nós já com certeza trabalhamos muito em 2011 para a gente mudar toda a questão da responsabilidade da Fundação, do papel da Fundação, e nós queremos em 2012 melhorar ainda mais esse trabalho, estar ainda mais presente dentro da sociedade, sermos ainda mais aquela entidade, aquela Fundação Catarinense de Educação Especial que é a responsável pela política no estado de Santa Catarina. Nós agora estivemos participando com a presidenta Dilma em Brasília da assinatura do Plano Nacional de Saúde dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e nós também aqui no estado de Santa Catarina queremos, junto com o governador Raimundo Colombo, ano que vem, lançar o Plano Estadual da Pessoa com Deficiência. Mais uma lei que com certeza absoluta vai ajudar bastante, e isso vai ajudar a melhorar cada vez mais a vida dessas pessoas. Então esse é o papel da Fundação, é estar onde é necessário, é estar onde é preciso e de realmente formular aquela política importante que vai mudar a vida dessas pessoas. Tá ok, então, Rose, muito obrigada pela sua participação. O programa Seu Direito fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar as nossas edições também por meio do site da Assembleia Legislativa. O endereço é esse que aparece no seu vídeo. Para entrar em contato com a nossa produção, mande o seu e-mail para seudireito@lesc.sc.gov.br. Continue acompanhando a nossa programação. Até lá!